Panteão Cast. Panteão Cast com Julimar Silva. Panteão Cast. Panteão Cast. Muito bem, boa tarde Caxias, boa tarde região dos Cocais, obrigado a você que nos assiste sempre aqui no Panteão Cast. Hoje nós estamos recebendo aqui a Camila Souza, né, que é nutricionista e que vai conversar aqui com a gente. Ela também coordena hoje o setor de nutrição, né, da rede hospitalar do município, e a gente vai falar um pouco sobre a alimentação saudável, né? A gente, todo dia, né, a gente escuta alguém falando de alimentação saudável, mas eu vejo que a prática mesmo é o mais difícil, né? E a gente vai saber até um pouco desse desafio aí de praticar uma alimentação saudável, o que interfere, né? O que faz com que às vezes as pessoas não consigam praticar, né? Então, Camila, primeiramente eu quero te agradecer, né, por ter aceitado o nosso convite e obrigado por ter vindo aqui ao Panteão Cast. Oi, Julimar, boa tarde Caxias. Na verdade, eu que agradeço esse convite, né, que já veio se estendendo aí um pouquinho de tempo. A primeira vez eu estava meio dodó e a segunda também, mas agora deu certo, né? Deu. E é um prazer para mim estar aqui, ainda mais falando de um assunto que eu tenho o maior prazer de falar, de esclarecer, tirar as dúvidas, né, que é a alimentação saudável, tudo que contribui para a nossa saúde, para a qualidade de vida da nossa saúde. E eu acho assim que tudo inclui num processo seletivo a partir do momento que a gente define isso para a nossa vida, né? Então, a alimentação saudável... Também é uma decisão, né? Isso, é uma questão de decisão. Eu sempre falei isso para os meus pacientes. Maravilha. Porque as pessoas que me procuram, geralmente elas estão passando, na maioria delas, é porque já estão numa etapa, né, que deixa para cima da hora, porque já vem uma patologia causada pelo um excesso de alimentação não adequada. E corrigir, às vezes, é bem mais difícil, né? Isso é um processo bem demorado. Maravilha. Camila, eu vou só dar uns 2 recadinhos aqui. Okay. O primeiro deles é do Instituto Cuidar. Instituto Cuidar da minha amiga Silvia, que hoje de manhã ela estava lá Silvia Maria, ela estava lá no Memorial da Balaiada, que iniciou agora há pouco a Semana de Museus. Então um abraço aí para Messilene Torres, que está lá também no Memorial. Durante toda essa semana aí vai ter a Semana de Museus. O Instituto Cuidar, atenção aí a você que é estudante, servidor público municipal, estadual, federal, concursado ou não, atenção aí para vocês agora podem adquirir planos de saúde médico e odontológico, né, com muita qualidade aí por meio do Instituto Cuidar. Lembrando que o Instituto Cuidar, ele nasceu dessa possibilidade de fazer com que as pessoas adquiram planos de saúde médico e odontológico a um preço mais em conta, né? Essa foi a razão de existir aí do Instituto Cuidar. Então, uma parceria entre a SM Corretoria e Consultoria, G2C e operadoras de planos de saúde Mediplan e Humana. O Instituto Cuidar está comercializando planos de saúde médico e odontológico com carências reduzidas a partir de R$ 78,84, vigente para o Maranhão e também para o estado do Piauí. Os interessados entrem em contato com os números que estão aí na tela, 984828461 e 988537913. Entre em contato com os consultores de plantão. Se você é empresário, quer que algum consultor vá direto na sua empresa para que eles possam explicar como é que funciona os planos, né? Você pode solicitar que a equipe vai agendar com você um momento, ok? Então, um abraço aí a todos do Instituto Cuidar. Quero mostrar aí também o livro A Nova Televisão é Regional. Esse livro aqui, A Nova Televisão é Regional, um estudo sobre a regionalização midiática da Rede Meio Norte e os 3 Mortos e os Milagres da Fé. São os meus 2 primeiros livros, né? Esse aqui é o último, né? O último escrito, que é A Nova Televisão é Regional. Esse livro está a R$ 149,90 e você adquirindo ele, você
enquanto durar esse primeiro lote, você leva gratuitamente um dos 3 mortos, ok? Eu estou fazendo aí essa promoção para você. Os 3 mortos e os milagres da fé sozinho, R$30, tá? Então você adquire lá na Livraria Graúna, na Livraria Cultural e no Memorial da Balaiada os 3 mortos, tá? Por R$30. E lembrando que já está na parte final, a parte da promoção, né, da Nova Televisão Regional. É um livro com mais de 800 páginas, né, da pesquisa inteira, mas você vai ter aí conhecimentos relacionados à regionalização midiática na televisão, foca a televisão. No Brasil, no estado do Piauí, você vai ter um pouco do que são as emissoras de televisão no Piauí, que também estão buscando promover a regionalização, e também fala sobre cidadania. Então tem muitos assuntos que de maneira aprofundada você conhece sobre a legislação, sobre regionalização. Então é um tema recente, que até compartilhei recentemente com a Intercom Nacional, que é quem organiza o maior encontro de comunicação do país. Então eles me convidaram, tive a oportunidade de compartilhar com eles. Está lá a live, quem quiser assistir, está na página da Intercom também. E no meu canal, no canal do Julimar Silva, ok? Agradeço a você que está com a gente. Obrigado. Obrigado ao meu amigo Lutércio Lopes, aí, que faz as nossas artes. Ele fez aí a arte da Camila. A gente segue aqui. Camila, mas é só um parêntese para que a gente... Porque você não começou na nutrição, né? Você se tornou nutricionista. Verdade. Mas você começou foi nos meios de comunicação. Sim, né? Sim, somos colegas dessa época, né, Julimar? Exatamente. Uma época muito boa, por sinal, que me deixou várias recordações boas, me ensinou muita coisa. Imagino. Na verdade, a comunicação, ela me proporcionou a nutrição. Foi, né? Sim. Olha só. Foi trabalhando na comunicação que eu consegui pagar minha faculdade de nutrição. Olha só que legal. Né? Você sabe que a gente trabalhou um período junto, ali na TV Difusora, não foi? Foi, Difusora Caxias. Difusora Caxias, isso. No primeiro momento. Que foi quando a gente... Foi quando, na verdade, a minha carreira profissional na comunicação, tudo começou, ninguém sabe, mas... Foi na TV Band Caxias. Foi, né? Foi. Eu iniciei lá como... na verdade, não era voluntária, era estagiária. Eu fui para aprender, né? Sem vínculo, sem nada. E foi lá quando me notaram, né? A palavra hoje a gente chama notar. Não tinha... na época, essa mídia de internet, não tinha Instagram, era só TV. Só TV. E foi quando me notaram e me colocaram para a primeira experiência, que foi Garota Merchandise. Ah, é verdade. Eu não sei se pode falar aqui o nome da marca, pode? Pode. Mas eu fui a primeira Garota Merchandise da Necta do Brasil. Da Necta do Brasil, sim, que era ali do Ponte, né? Exatamente. É no bairro Ponte. É no bairro Ponte. E aí me chamaram na época para fazer. E foi quando assim eu vi que eu tinha chance, né? Pois é, eu lembro que você chegou na época TV Difusora Caxias pelo setor comercial, me parece. Sim, foi sim. E aí foi quando eu disse, olha, eu tenho um gingado para coisa. E aí foi quando eu comecei a expandir. Eu fui para a TV Difusora Caxias. E aí me deram a oportunidade na época lá de trabalhar no jornalismo, né? E na época eu fui ser estagiária do nosso amigo Reginaldo Pinho. Sim, é verdade. Reginaldo Pinho. Eu, juntamente com a minha amiga que hoje é madrinha da minha filha, que gerou essa nossa amizade, que todo mundo conhece, que é a Raia Monteiro. Raia Monteiro. Ela disse que você, inclusive, foi fundamental lá nesse momento difícil que ela passou recente, sim, né? Sim, pois é. Ali foi da difusora para a vida. É verdade. Né? A nossa amizade, graças a Deus, sou muito grata a Deus pela Raia existir na minha vida. Hoje ela é madrinha da minha filha, da minha primogênita, a Laura, e eu sou madrinha da filha dela também, a primogênita Sofia, né? Então, foi quando eu conheci ela, eu e ela fomos estagiária lá do Reginaldo Pinho, uma figura que me ensinou muita coisa. Fui produtora dele também, do programa Falando Sério. Isso. Fui a primeira produtora do Falando Sério, fui eu. E na época também meu diretor comercial, que também me ensinou muita coisa, e tive até o prazer de conhecer ele agora, de revê-lo no show agora,
Foi o Mário Júnior. Tirei até uma foto com ele, eu e Raia, foi. E assim, ele me chama até de Pantera, né? Ele era, na época, eu achava ele um diretor chato, viu, Mário Júnior? Mas assim, hoje eu reconheço você foi uma pessoa que foi fundamental na minha carreira na área profissional da comunicação. Mas fazia acontecer, né? Fazia acontecer. Exatamente. Ele era o cara que cobrava a gente, tudo, mas... jogava a gente na rua para externo. Não, mas eu não sei, não, mas só aprende para fazer. Então, assim, isso é uma coisa que eu levo muito para minha vida, até na área da nutrição mesmo. Quando a gente quer, a gente consegue. Eu sempre fui muito dedicada em tudo que eu faço. Então, tudo que eu boto para fazer, eu faço para fazer bem feito, né? Para valer. Então, assim, a comunicação é minha primeira paixão. Foi minha primeira paixão. Foi um mundo que me abriu várias portas. Então, assim, eu trabalhei de tudo um pouco na comunicação. Trabalhei no Master. Isso. Fui Master também. Fui produtora do programa e, por último, fui apresentadora. Foi também do TV Ofertas? Chegou a ser do TV Ofertas? Sim, foi onde eu encerrei a minha carreira, foi no TV Ofertas, com o Ivan Brasil, meu amigo demais, hoje está em Coelho Neto. Então, assim, eu passei por várias fases na comunicação, com topíssimos profissionais que com cada um aprendi muita coisa. O Reginaldo Pinho, Ivan Brasil, Mário Júnior, são feras na comunicação. E é legal porque a gente deixou uma... Com você também, né? Aprendi... O legal é que a gente vai lá mais na frente, né? Que é o caso hoje, por exemplo. Você olha para trás e deixou um legado, né? Alguma coisa lá da comunicação. Isso é que é bom, né? E olha que nem fui essas bambambam, não. Mas assim, o pouquinho que eu tive de oportunidade, eu soube aproveitar. Você não atuou só na parte jornalística, mas também na parte de entretenimento, isso, né? Eu lembro, foi. Teve os programas... Tinha um programa que divulgava os eventos da cidade. Na verdade, eu iniciei mesmo como apresentadora, porque assim, eu entrei para comunicação... na área de merchan, né? Garota propaganda. Aí me deram a oportunidade para ser repórter de externa. Isso. E aí eu fui repórter de externa, né? Depois me deram a oportunidade de ser master. Master, exato. Aí depois surgiu a oportunidade de ser... Aí eu fui produtora. Isso. Aí depois de ser produtora... Aí me deram a oportunidade de um programa de estúdio, que foi o Na Balada com meu amigo Lúcio Mauro. Exatamente. Lúcio Mauro também um fera na comunicação aí, só tenho a agradecer. Inclusive, sinto muita saudade de você, meu amigo. Foi meu amigo demais, me ensinou bastante. E aí, Na Balada, eu fui para um programa de esporte também, apresentei esporte sem saber. Com o Mário Júnior. Não. Foi com o nosso finado amigo Caio Queiroz, sim, e Caio Queiroz. Paulo Rogério. Paulo Rogério também. Nossos dois amigos finados que deixaram também uma história, um legado muito bacana. Sinto saudade dele. Às vezes me deparo com fotos minhas nos meus arquivos. Né? E assim, revivendo. Então, depois do programa de esporte, eu fiquei na apresentação do TV Ofertas com o Ivan Brasil, produção por ele. Eu e Raia Monteiro, novamente. E aí foi quando eu me deparei com o mercado comercial, né? E me dei muito bem, por sinal. Verdade. Me tornei agência de publicidade. Tive muitos clientes, graças a Deus, em Caxias. Na época, o mercado era muito bom para a TV. É verdade, tinha mais abertura, né? Sim, porque não existia essa mídia de internet, né? A mídia digital. Era muito menor também a concorrência. Era só TV. Então a gente vendia para as emissoras filial da cidade, a TV Band, a TV Difusora, aí por último a Guanaré, né? E aí a gente conseguia vender bacana. Mas aí esse mercado ele foi diminuindo. E nessa época eu já estava finalizando o meu curso de nutrição, né? Na faculdade, já estava finalizando. Você fez aqui na FACEMA? Sim, sou ex-aluna da FACEMA, fiz minha pós-graduação também na FACEMA. E foi quando surgiu a janela para nutrição e eu abandonei a comunicação, porque assim, de tudo, uma coisa eu entendo na vida é que não se pode ter tudo. Tem ciclos, né? Isso. É verdade, tudo tem sua fase, né? Exatamente. Então eu abandonei realmente, de fato, a comunicação, abandonei não. Deixou um pouco ali, deixei de lado, não, um pouco não, totalmente, porque eu ainda fiquei intercalando com o bingo, né? Eu também... ainda trabalhou no bingo. Eu fiquei trabalhando nos finais de semana, eu fazia já nutrição, já trabalhava na nutrição, mas no final de semana eu apresentava o bingo.
que era o Sabiá da Sorte, o seu Alfredo. E aí foi quando a gente finalizou com o bingo, e aí eu me dediquei realmente só à nutrição. Olha só, mas eu acho que assim, tu nunca deixou, né? Porque comunicação faz parte do nosso dia a dia, né? A comunicação tá no meu sangue, comunicação eu amo. Inclusive, tudo. Tá no meu sangue mesmo, porque eu tenho um sobrinho que é formado em jornalismo pela Facema, que é o Jorison. Conhece o Jorison? O Jorison é meu sobrinho, o Jorison Randielson, é meu sobrinho, filho do meu irmão mais velho. Sabia. Aí ele tá agora até comigo lá no contraponto da Rádio Nordeste. É um ótimo jornalista. Pois é, e se formou na Unifacema também, né? Eu até cheguei a compartilhar, ministrar algumas aulas lá para ele também, que eu fui professor na Unifacema também por 2 anos lá. Foi bem legal, foi uma experiência. É uma faculdade muito boa. É uma referência aqui na nossa cidade. Eu acho que a questão é que na nossa área... Formou bons profissionais. Na nossa área, porque a demanda é pouca. É pouca. E aí não formou turmas, assim, eles resolveram retirar o curso. Eu acho que hoje não oferta mais o curso de jornalismo. Não? Na Facema? Não. Eu acho que deram uma parada depois disso. Mas assim, Camila, já entrando na nossa área, o curso, o que te leva para a nutrição? Na verdade, a minha história da nutrição, ela é bem engraçada. Eu lembro que, trabalhando na comunicação, eu querendo fazer um curso superior, e eu esperava muito pelo curso de psicologia, na época na Facema, assim que a Facema abriu. E aí eu esperei o primeiro, segundo, terceiro ano e não vinha nada de psicologia. E eu sempre fui muito apaixonada por esse curso da psicologia, sou até hoje. E aí eu me via ficando para trás, todo mundo fazendo um curso, fazendo enfermagem, outros fazendo fisioterapia. E aí, na época, o pai da minha filha chegou para mim e disse, não, vai procurar algum curso para fazer. Como eu não me via dentro da área da enfermagem, porque os enfermeiros são guerreiros de frente mesmo. Verdade. Não dava para mim essa área da enfermagem, por conta de ver sangue, eu não sou muito dessa parte, não. Então, assim, eu disse... Tem que ter uma identificação. Tem que ter uma identificação, claro. Não há dúvida. E aí eu sempre digo que a nutrição... Não foi eu que escolhi nutrição. Ela me escolheu. Olha só. Porque eu fiz... Aleatoriamente, eu fiz a inscrição, passei no vestibular, as primeiras, e eu fiquei pensando, vou ou não vou? Já que eu passei, eu vou conhecer o curso. Sim. E quando eu passei, eu fui as primeiras aulas, e quando eu fui, eu me encantei. Já começou a... Me apaixonei pela nutrição. Então, assim, eu digo que ela me escolheu. Entendi. Porque foi a própria nutrição... Quer dizer, você aprendeu a gostar da área, Exatamente. Né? A própria nutrição fez eu me apaixonar. E me identifiquei ao extremo. Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Interessante. Talvez eu seria uma ótima psicóloga também. Sim. Porque eu sempre gostei muito de conversar, dar conselhos e ouvir os problemas das pessoas. Isso me agrada muito. Conversar com as pessoas, ouvir os problemas delas. Às vezes isso até me cura, porque às vezes a gente pensa estar com um problema, mas quando a gente escuta o do próximo, quando a pessoa o nosso se torna pequeno. Do diálogo, isso. Então, assim... Você sai transformado, é verdade. Exatamente. Então, assim, quem sabe um dia, né? Acho que nunca é tarde. Quem sabe um dia eu posso ter a possibilidade, a chance de fazer psicologia, mas no momento não. Mas, assim, a nutrição, de fato, ela me escolheu. Hoje, eu vejo isso porque em cada trabalho que eu faço, em cada paciente que eu atendo, em cada resultado que eu consigo, eu vejo que eu nasci para isso. Eu acho que ao exercer ali a nutrição, você também leva um pouco de psicologia. Sim, isso. Porque a pessoa tem que estar disposta a escutar também, né? Nessa área. Eu iniciei minha carreira de nutrição numa academia, né? Que eu trabalhava nela e abri meu consultório lá. E eu lembro que a primeira coisa que eu comprei... Pode falar? Prefiro não. Tá bom. Mas foi uma experiência inicial entre aspas, porque minha primeira experiência, na verdade, desculpa, até vou ter que corrigir, de nutrição foi no PSE. No PSE, Programa de Saúde na Escola. Isso, e que envolve o PSF também. Sim. Né? Então, assim, mas logo quando eu pude ter a oportunidade, eu montei meu próprio consultório dentro dessa academia, que
que, na época, a primeira coisa que eu fiz, o primeiro investimento, eu me lembro, que foi até junto com minha mãe, foi ela que me ajudou a comprar. Aqui, não sei se pode falar o nome da loja no Paraíba, mas eu me lembro, foi escolher uma poltrona para meus pacientes sentar. E eu lembro que todo paciente que eu atendia lá, eles entravam, que eles sentavam, eles falavam assim: aqui não parece um consultório de uma nutricionista, parece um consultório de uma psicóloga, porque a gente sai renovado daqui. Porque a minha conduta de atender os pacientes, ele começa na historinha do paciente, como é a vida é conhecer toda a rotina do paciente, porque ali eu vou trabalhar em cima da rotina do paciente. É o que os profissionais chamam de anamnese. Anamnese, exatamente. Pessoal, alimentar, entendeu? Tudo eu vou pesquisar. O tipo de conduta do paciente no trabalho, em casa, como é que é a rotina dele. Eu tenho que conhecer tudo para poder justamente corrigir e trabalhar em cima dos pontos negativos. É verdade. Porque eu sou aquela profissional que gosta de analisar tudo. Eu acho que esse foi, graças a Deus, o motivo de grandes resultados que eu tive, de muitos retornos que eu tive de pacientes que voltavam com o retorno, com o resultado, dizendo: olha, tá dando certo, deu certo. Como eu tive muitos pacientes, graças a Deus, que conseguiram atingir a meta deles ao me procurar, que a maioria deles eram perdas de peso, certo? Então, assim, eu acho que isso fez todo o diferencial na minha carreira. Geralmente a pessoa já vem com uma situação, assim, ela já esticou a corda demais. Geralmente, quando ela procura é por conta disso? Eu sempre falo. Como é que o perfil também, o pessoal que já faz academia também procura? Como eu tive essa experiência de trabalhar dentro de uma academia, eu, por também sinal, tem clientes de lá? Sim, tem bastante. Mas assim, a maioria, infelizmente, hoje eu sempre falo e até comento com colegas da mesma profissão, é que a nutrição, ela não é muito valorizada. Não falo por ambientes, eu falo pelo público, pelas pessoas. As pessoas parece ela que ainda só não deixa entenderam como médico. A pessoa só procura um médico na última hora. Na última hora. Então, o médico ele está ali para tratar a tua patologia, te passar um medicamento, solucionar uma doença, realmente. Mas a nutrição, ela se torna diferente, porque ela é um meio de prevenção. Exato. Ela é um meio de qualidade de vida. Então, se eu tenho uma qualidade de vida alimentar, então eu vou estar prevenindo várias patologias, uma diabetes, uma hipertensão. Quer dizer, as pessoas tinham que perceber os benefícios com mais antecedência. Exatamente. A necessidade de um profissional de nutrição na vida das pessoas. Eu acho que é a mesma coisa do psicólogo. Exatamente. As pessoas... muita gente só vai ao psicólogo quando a coisa já está... No último caso. A pessoa já... Quando os cabelos estão caindo, as unhas estão se arrancando. Quando já está com uma depressão mesmo. Isso, não é possível. E eu acho que isso faz parte de uma cultura, sabia? Exatamente. E hoje eu tenho até, assim, bons resultados em falar que hoje o município em si, tanto da rede privada como municipal, está se incluindo, né? Se incluindo bem nutricionista. Eu falo até que para Caxias, eu acho que a Caxias é o município que mais se implanta nutricionistas aqui. Ainda é pouco, eu acho pouco, mas assim, comparado a outros municípios que eu já visitei, que eu já tem um bom número, né? Aqui em Caxias, sim. Hoje você consegue com a consulta. Você fala na rede pública, né? Rede pública e até mesmo privada, porque eu tenho colegas de profissão que trabalham nessas clínicas. Sim. Então, assim, está se expandindo Caxias, graças a Deus, na área de nutrição está se expandindo bem. Então, assim, quem pode coloca ali seu consultório ou entra em parceiro com outras clínicas. Então, eu estou vendo nomes sendo citados em Caxias nessa área. E no município, hoje você consegue, não todas as unidades, mas você consegue atendimento numa UBS, você consegue ser atendido por um nutricionista. Eu vejo na assistência social tem a parte de nutrição. Tem, já ia falar, a parte social está incluída, a educação está incluída, isso. E a saúde nem precisa falar, é a que mais tem o número de nutricionistas. Eu digo porque hoje eu tô dentro da rede e vejo o trabalho das minhas colegas e graças a Deus a nutrição está crescendo. É legal. E muitas vezes tem aquelas pessoas que já têm uma cultura. Uma vez eu vi uma reclamação, né, de um agente público aí, só que ele não entende que a nutrição ela recomenda que a pessoa coma determinados tipos de comida. Aí a pessoa vem de uma cultura que
que enche o prato e acha que dentro de uma unidade hospitalar a pessoa tem que encher o prato também, né? Assim, eu sofro demais com isso. Não Olha, a pessoa quer comer muito arroz, muito feijão, muito não sei. Não, calma aí, gente. É outra comida. A comida hospitalar é diferente. É uma dieta específica para pacientes que estão ali, porque assim, dieta hospitalar já está dizendo, é um hospital. Exatamente. Eu costumo dizer que nenhum paciente que está no hospital, ele está porque quer. Exatamente. Ninguém quer sair da sua casa para ir para o hospital. Isso é fato. Ele está ali porque ele está realmente necessitado. Então, a gente tenta fazer um trabalho que inclua tudo, né? A patologia do paciente, né, a evolução da patologia daquele paciente para que ele possa ter alta com mais rapidez, a qualidade do alimento servido para aquele paciente e a conduta nutricional das profissionais que estão ali para isso. Exatamente. Então, assim, é um trabalho que inclui muita coisa. É só uma coisa, a pessoa vocês vão inserindo mais coisas dependendo da melhora do paciente? Ou como é isso? Isso. Há um cardápio específico, né? Por exemplo, o Hospital Geral, que hoje é o maior hospital de referência do município, é um hospital de porta aberta, que assim, hoje por estar lá dentro, eu já estou vou fazer 4 anos lá. Então, assim, às vezes eu vejo a própria população criticando o Hospital Geral, mas assim, para nós profissionais que estamos ali dentro diariamente, a gente sabe as nossas dificuldades, que é trabalhar com uma quantidade de paciente exorbitante. É muita gente. Porque assim, vem gente de Coelho Neto, a gente tem que receber. Vem gente de aldeias, exatamente, são vários municípios. Então eu acho ele um guerreiro. É verdade. Para receber, porque assim, ninguém volta. Nós temos que atender. Ou com leito ou sem leito, a gente tem que dar um jeito. Exatamente. E a verdade, ela não é exposta, porque a gente não vai perder, tipo, o nosso tempo mostrando isso. Exato. A gente tem que perder o nosso tempo cuidando do paciente. Entendeu? Dando atenção ao paciente. Então eu digo isso porque eu sou só apenas do setor da nutrição, mas envolve todos os setores, da enfermagem, psicologia. Olha, teve um mês aí, eu acho que foi ainda durante a pandemia. Foi logo que houve aquela grande reforma, né? Sim. E aí a demanda aumentou de uma forma que eu acho que, não sei se foi 20 mil atendimentos, ou foi mais. Foi de 20 mil a um pouco mais. Não foi menos de 20 mil. É muita coisa. Se você, por mês, eu me refiro por mês, gente. Não é por ano, não. Eu fico assim, às vezes eu fico perguntando como é que a gente consegue. Tem hora que eu fico me perguntando assim, tem hora que eu fico pensando, analisando e olhando assim, quando eu tô lá, como é que a gente consegue? Porque é um trabalho árduo, não é fácil. Por mais que nós somos profissionais pagos para estar ali, mas tem dinheiro que não vale o trabalho que a gente faz. Porque o trabalho que a gente faz eu lhe digo que o meu trabalho que eu faço ali é com muito amor. Porque quem trabalha só pelo dinheiro não expõe tanta dedicação, tanto resultado bom quanto a gente expõe ali. Então, não só eu, como a maioria dos profissionais que estão ali. Infelizmente, tem aqueles que vão... Eu acho que em qualquer ambiente você vai ter aqueles que se entregam mais e outros que se entregam menos, dentro de qualquer ambiente de trabalho. Né? Mas, assim, é um hospital de referência de porta aberta que atende todos os municípios. São mais de 50. Muita gente, nossa, é uma área, nós estamos dentro de uma área aí. É como se fosse um Titanic. Então, assim. Mais de 1 milhão de pessoas. Ilimitado. Não. Ilimitado. Então, gente, e assim, Camila, entrando aí na nossa pauta, né, falando um pouco aí da alimentação saudável, que é claro que a gente não vai entrar tanto nessa parte hospitalar, mas você destacou aí a diferença, né? A alimentação saudável, ela está em todos os ambientes. A questão é a quantidade que você vai ingerir, né? Também, Olha, né? Tem até uma história muito interessante, só para concluir aqui sobre a questão dos pacientes internados, né? Às vezes, quando eu vou fazer visita as visitas, né? Sim. Nas alas dos pacientes que estão internados, eu chego brincando com eles, né? Bom dia, tudo bem? Como é que tá por aqui? E aí, o que o senhor vai querer comer hoje? Aí tem uns que dizem assim, assado de panela, panelada, todo mundo quer extrapolar. Carne de porco. Ou seja, assim, ele não resiste em querer voltar para a cultura anterior. Exatamente. Não é? Mas a gente tem um pouquinho de resistência, mas graças a Deus, hoje, devido ao nosso trabalho contínuo da educação alimentar, eu acho que isso favorece e pode ser incluído a tudo.
Porque quando a gente conversa com o paciente, que a gente explica a importância daquele alimento para o paciente, ele pode entender. Eu lhe digo isso porque, assim, como o Hospital Geral ele é um hospital de porta aberta, de referência do município, ele recebe todo tipo de gente, de todos os níveis. Então, assim, a maioria dos nossos pacientes é zona rural, vamos dizer assim. São pessoas que estão acostumadas a comer muito azeite de coco. Não, e comer muito, não é... muita fritura. Exatamente. Aí chega lá com o triglicerídeo alterado, tá com um pé diabético já no extremo da inflamado. Ó, se você vê uma pessoa que passou o dia inteiro trabalhando, comendo na hora do almoço, eu falo na roça, você vai perceber o que é. É um prato assim, dessa altura. Eu te falo porque eu morei no interior, eu sei disso aí. Eu comia desse jeito também. Aí você imagina trabalhar a mente dessa pessoa, tentar explicar para ele que ele tá com o pé lá inflamado devido à glicemia dele, devido à má alimentação dele lá cultural, e tentar conduzir a educação alimentar daquele paciente, dizer que ele não pode por um tempo comer carne vermelha, mas ele quer. É uma tortura para uma pessoa dessa. Mas ele quer, aí não quer aceitar a carne branca que a gente oferta, que é o frango, né? Então, muitas das vezes, isso acontece praticamente quase todos os dias do paciente. Mas eu não gosto de frango, eu não quero frango, eu só quero carne vermelha. Mas o senhor não pode comer carne vermelha. Certo? E assim, né? São outros alimentos que eles querem chegar e ter acesso. E romper cultura não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Mexe exatamente com o psicológico da pessoa. E tem gente que... Eu acho que é por isso que tem muita gente que tem dificuldade em perder peso por conta disso. Isso. Né? Que ela não quer abandonar o mau hábito que ela tinha. E aí entra a parte da psicologia, realmente a nutrição junto com a psicologia, porque a gente tem que conversar com o paciente, explicar que é o excesso daquele alimento ou que aquele alimento no momento não é adequado, pode fazer e alterar as taxas metabólicas daquele paciente, e aí ele não vai conseguir ter alta nunca. Exatamente. Entendeu? Então, assim, é muito difícil. E essa conversa... E tem gente que recai, né? Às vezes você se depara de novo com o mesmo problema, porque ela não... E ainda te digo mais, a rotatividade de nossos pacientes, pelo menos no complexo hospitalar Gentil Filho, ele é muito grande. Tipo, paciente lá passa de uma semana no mínimo. Já teve pacientes lá, nossos, que passou 3 meses. Praticamente é morar com a gente. Nossa Senhora. Caramba. Tá vendo? Não é brincadeira, não. Ou seja, a pessoa já cria um laço de amizade quando sai de lá, né? Agora, assim, de maneira geral, o que é uma alimentação saudável, né? Como é que a gente pode definir, assim, um prato saudável? Porque todo dia a gente precisa se alimentar. Eu acho que isso é um problema diário que todo mundo tem, é encontrar o que comer, né? Todo dia você tem que dar um jeito de fazer um prato para você, né? A alimentação saudável, eu sempre deixo uma fórmula bem explicada, bem aberta para todo mundo, de todas as formas. A alimentação saudável, ela é um equilíbrio, certo? E dentro dela é incluído vários grupos. O grupo do carboidrato, o grupo dos vegetais, o grupo das proteínas. Então, assim, tem que ter de tudo um pouco. Não é o alimento em si, é a quantidade. É porque, inclusive, isso aí, eu acabei dando o exemplo aí do prato bem grande. Isso. É porque a pessoa põe muito arroz, aí depois aí vai botando um pouquinho de cada coisa. Quando termina, o prato tá assim, né? Quando eu trabalhava no PSE, eu fazia muita palestra para todas as idades, principalmente crianças e adolescentes, mas tinha algumas áreas que eu precisava fazer para a turma adulta. Então, assim, eu sempre trabalhava um desenhozinho no quadro, né? Na hora de mostrar nas palestras que a alimentação saudável é um conjunto. Então, assim, eu boto aqui minha proteína, eu boto que é minha carne, né? Seja o frango, seja o porco, seja a carne vermelha, a que eu tiver em casa, certo? Aí eu boto o meu arroz, meu feijão. O meu arroz e meu feijão já são 2 carboidratos necessários, porém são 2 carboidratos, certo? E ali eu boto o meu vegetal. A cultura brasileira, não só vou falar maranhense, mas maranhense mais ainda, colocar no grupo. Eu fico observando as pessoas montando um prato. Elas vão primeiro no arroz, depois no feijão, aí vão na farinha, que é a farofinha, né, que tem que ter, depois o macarrão, aí vem a carne
E se tiver a salada, tanto faz. Que é o essencial, é a salada. Interessante. É o que vai equilibrar um pouco mais. Né? Só o macarrão, o feijão, a farofa e o macarrão já tem 4 carboidratos. Qual é a necessidade? Ou seja, tá na mesma... Tá no mesmo grupo. São carboidratos refinados, por exemplo. Ainda mais o macarrão e a farofa. Então, assim, ali eu já estou tendo um excesso. Ou tem muito sal ou muito açúcar ali, Exatamente, né? Porque quando a gente ingere o carboidrato, ele se transforma em açúcar. É verdade. Aliás, o arroz, ele é rico em açúcar, né? Isso. Na hora que a gente come, que o nosso intestino processa, ele já vira ali, transmite aquela quantidade de glicose para a nossa corrente sanguínea. Então, assim, para diabético, dependendo de como estão as taxas dele, né, da glicemia, muitas das vezes a gente tira por um tempo o carboidrato, né? Ou, dependendo do quadro, a gente reduz e aquela quantidade que a gente vai trabalhar de uma forma positiva, que é a fórmula de um carboidrato mais saudável, que são os carboidratos íntegros, né? Que é o arroz integral, é o macarrão integral, né? Que são alimentos mais puros. Porque muitas pessoas confundem, né? O integral com o não integral. O que é saudável? O alimento integral, ele não deixa de ser um carboidrato, mas, porém, porque ele tem fibras, ele se torna um produto mais saudável, que aquelas fibras vai ajudar a controlar o nível de glicemia que está na nossa corrente sanguínea, que é no caso do diabético. Ele vai trabalhar de uma forma positiva. Interessante. Eu acho que você já começou explicando aí, né? Porque o que é necessário para se ter uma alimentação saudável. Eu acho que primeiro é preciso trabalhar o lado psicológico da consciência, primeiramente. Exatamente. Você, lá no começo da entrevista, você falou que a decisão ela é muito importante. Isso, né? Porque assim, eu sou muito solidária. Eu faço assim, eu sempre fiz uma promessa de que tudo que eu posso fazer na minha vida, eu levo para um lado solidário. Então, assim, eu já atendi muitas pessoas que não tinham condição de me pagar uma consulta e que estavam realmente precisando. Mas eu sempre fiz uma triagem. Porque, assim, eu aprendi que a gente não ajuda... Quem não quer ser ajudado? Isso, assim. É um ditadozinho que eu tenho. Toda ajuda, a gente não ajuda quem precisa, porque precisar, todos nós precisamos. Se eu chegar bem aqui, Julimar tá precisando de R$100, tu tá com R$100 na tua bolsa, mas tu vai dizer assim, eu quero, porque eu preciso. Mas é quem realmente merece, quem realmente, de fato, busca aquela ajuda. Então, assim, já veio pessoas que estavam realmente necessitadas da minha ajuda, mas não tinham condições financeiras de me pagar, e eu ajudei. Então, assim, o primeiro passo é a busca, é o querer, é realmente a necessidade. Então, assim, não adianta você pegar o seu dinheiro, pagar uma consulta com um nutricionista e não fazer a parte. E você não fazer a sua parte, porque você vai estar só jogando o seu tempo e o seu dinheiro fora. Eu já vi pessoas dizendo assim, e aí eu acho que isso serve não só para o médico, mas para qualquer área. Se é para nutricionista, para psicólogo, a pessoa diz, não, eu vou ter que comer só isso para agradar o meu médico. Não, você vai agradar a si mesmo. Você mesmo, exatamente. Tem que pensar dessa forma. Exatamente. Ainda mais dentro de uma conduta, Julimar, correta, a área nutricional, todo o resultado ele é lento. Quando tu vê uma pessoa se emagrecendo muito rápido, tem alguma coisa alguma coisa ali a mais. Ou medicamento, que eu já não sou muito a favor, né? Entendi. Mas, enfim, cada profissional é uma área, isso, de uma forma, eu não vou entrar nisso, enfim. Mas, assim, mas a alimentação, realmente, a educação alimentar dentro da vida de uma pessoa, ela vem de uma forma natural e gradativa. O seu corpo, ele vai correspondendo de acordo com o que você está ingerindo. Então, assim, não adianta dizer, eu vou procurar um nutricionista para emagrecer com 7 semanas. Não existe isso. Entendeu? Você já está começando errado. Você tem que se dar um tempo, porque uma educação alimentar não é da noite para o dia. Primeiro, porque, como você falou, envolve psicológico. O que adianta você ir no nutricionista, que ele vai fazer um cardápio, né? Que você vai praticamente passar fome. E aí já não está legal. Exatamente. Certo? Nesse caso, é possível emagrecer, por exemplo, vamos no caso de quem quer emagrecer, é possível emagrecer
só mudando a alimentação ou tem que aliar tudo isso também à prática da atividade? Eu sempre falei para meus pacientes que é um conjunto. A alimentação vezes atividade física, seja ela qual for. Uma caminhada, uma bicicleta, tem até correr dentro de casa ela é uma atividade física. Certo? Uma academia, que é a musculação, o pilates. Hoje nós temos uma janela de possibilidade de atividade física. Mas eu sempre falei e valorizo muito essa área da atividade física porque o meu trabalho ele tem que ser, em conjunto com outro profissional que é a atividade física. Atividade física, né? Exatamente. Porque assim, pessoa, é uma balança. E se a pessoa não faz atividade física, você recomenda que ela faça? Exatamente, porque assim, até porque o retorno será mais rápido. É só uma questão de balança, o meu consumo energético tem que estar inferior ou igual ao meu gasto. Entendi. Então, se eu consumo, eu tenho que gastar. Se eu só consumo e não gastar, eu vou estagnar, eu vou ganhar peso. E se eu consumir, que, por exemplo, é o meu caso hoje. Hoje eu estou sem fazer atividade física por problemas de saúde. Eu tive chikungunya agora uns dias. Estou aqui toda dolorida, inchada. Esse foi um dos motivos para ela não ter vindo antes. Pois então assim, hoje eu tô ok. Tem muita gente que pergunta assim, Camila, tu vive fazendo dinheiro que tu não muda, tu tá sempre nesse corpo, eu não te vejo malhando, não te vejo tu mais fazendo academia. Mas é porque eu consigo equilibrar. O que eu consumo com o meu estado de neutro, que eu não tô gastando nada. E gasto assim, porque até, andando, caminhando no meu trabalho ali, eu tô gastando, mas eu sei que eu tô gastando X e vou consumir X. Agora, a partir do momento, se eu gastar mais e comer menos, aí eu já começo a ter uma perda. Exatamente. Entendeu? Então, é assim que funciona. Então, eu acredito muito e sempre trabalhei nessa metodologia de que o consumo calórico tem que ter gasto energético. É verdade. Esse é o segredo. Meus resultados até hoje foram positivos por conta disso. Maravilha. Então é essencial a atividade física junto com a alimentação. Porque tem, às vezes, fazer a atividade física sem orientação, às vezes a pessoa sai aqui, corre a tarde inteira na Avenida Alexandre Costa. Aí, quando chega em casa, come, que é uma beleza. Aí não adiantou nada. Você falou uma coisa muito boa. Porque mais tem a gente fazendo isso. Eu conheço milhares de pessoas que eu vejo anos e anos se matando na academia, se matando como é que se diz? Na vida fitness e não conseguem alcançar o objetivo. Né? Claro que tem um outro quesito também, que são o estado energético, aliás, metabólico da pessoa, né? Tem gente que tem o metabolismo lento, tem outras que só em olhar para que essas que tem o metabolismo lento, né? Que a gente também tem que trabalhar em cima dessas três hipóteses. Tem pessoas que só em olhar para uma foto do hambúrguer já engorda. E tem aqueles que comem e não conseguem engordar. Né? Que são os ectomorfos. Tem o mesomorfo, o ensomorfo e o ectomorfo. Tem pessoas que têm uma maria. Tem gente que sai pra onde mesmo. Só come que nada acontece no organismo. Pois é, você é um caso. Não sei se você é um caso, mas desde quando eu te conheço, tu tá nesse corpo aí. Aí eu não sei como é que tu come em casa, né? Porque atividade física eu não vejo tu fazendo. Então, assim, tem esses sortudos, né? Que são que tem. Genética ajuda. Que tem essa genética de ectomorfo, que come. Não faz atividade física, mas não engorda. Também não engorda, exatamente. Né? E já tem, mas esses para mim, na verdade, falando sério. Grupo aí. Mas olha, são os piores pacientes para nós, sabia? São. Por quê? Porque são os magrinhos demais que querem tentar aumentar a massa magra, busca musculação, mas se não tiver uma alimentação, eles não crescem. Tem uns que vão para ganhar músculo, né? Isso, mas são os piores. Eu prefiro um gordinho para emagrecer do que um magrinho para engordar. Eu, nutricionista Camila, né? Porque eu já tive de tudo. Então, assim, são os que mais dão trabalho, são aqueles para engordar. Imagino. Então, faz sentido, realmente. Agora, sim. Eu queria até que você fizesse um comentário, porque eu estou vendo as pessoas usando muito aplicativo. Não tá nem nosso roteiro aqui, mas eu vejo, tem gente que usa aplicativo para tomar água. Tem que tomar água 5 ou 6, sei quantas vezes no dia.
Funciona isso mesmo? Eu acho legal, Julimar. Não vou criticar, não, porque até eu mesmo tenho esse aplicativo, até pra mim é o tipo um lembrete, né? Eu sou péssima em beber água, ainda mais quando eu tô na minha rotina de trabalho. Às vezes, se você tá engajado aqui numa conversa, às vezes você passa a manhã inteira e não toma água. É meu caso. Não é? É meu caso. Então, assim, eu acho que favorece, que tudo que favorece a nossa rotina. Hoje a tecnologia ela tá aqui para isso. Ninguém vive sem esse aparelhozinho aqui. Então, assim, ele tem que vir, tem os malefícios, mas tem os benefícios. Eu acho que isso inclui dentro dele. Até porque a necessidade de a gente estar ingerindo água, ainda mais nesse clima que nós moramos aqui em Caxias, é extremamente necessário e essencial. Eu peco por isso, uso esse aplicativo por conta disso. Porque a água ela é essencial para o nosso corpo, em todos os sentidos, né? E assim, nós temos uma recomendação de quantidade de água para usar. Ela é muito individual, mas é simples. É só você calcular 30 ml de água por quilo. Entendeu? Então, assim, geralmente dá 2 quilos, tem pessoas, dependendo do peso, do tamanho da pessoa, 2 litros, quer dizer, desculpa, isso, 2,5 litros por dia. Eu acho que é muito difícil uma pessoa beber 3 litros de água por dia. 30 ml por quilo, né? Isso, é só você fazer um cálculozinho. Interessante. Multiplicar 30 ml pela quantidade de quilo que você está pesando. Tem, exatamente. E aí você vai consumir aquela quantidade de água, mas é muito difícil. Então, assim, esses aplicativos, eles estão aqui para isso. Agora, aqueles aplicativos que vendem... Quer correr atrás do prejuízo, já toma de uma vez só. É recomendável isso aí ou não? Não, principalmente para aquelas pessoas que são marombas, né? São os marombas que a gente chama, que tomam muitos suplementos para crescimento muscular. Então, realmente é necessário ingerir bastante água, até por conta do nível de proteína que é ingerido, né? Nesses suplementos. É interessante. E só um adendo a essa questão de quem faz atividade física, né? Para ganhar, né? Aumento de massa magra. Ganhar massa e tal. E eu fico observando que tem umas pessoas que já exageram, né? De tal forma que daqui a pouco a pessoa não consegue nem coçar as costas daqui a pouco. De tão largo, né? Pois é. É o gosto, é o critério de cada um. Exatamente. E aí eu fico observando que assim, não chega a questão do excesso, né? Eu não sei se a pessoa... Claro que talvez seja uma prática esportiva dela e tal, mas eu acho que equilíbrio é em qualquer área, né? Porque senão daqui a pouco até a pessoa esteticamente explode às vezes, né? Isso é uma questão assim que profissionalmente eu acho que é pessoal, né? Exatamente. Eu profissionalmente, como eu já disse, eu já trabalhei, eu acho que até na área de nutrição de tudo um pouco. Hoje eu estou na área clínica hospitalar, né? Mas já trabalhei no PSF e já trabalhei dentro de uma academia que a maioria do meu público era pessoas que buscavam emagrecimento ou a hipertrofia, né? Que é no caso dessas pessoas que buscam o aumento de massa magra, né? Diminuir. É o que todo mundo quer. Tu chegar hoje no nutricionista, o que é que tu quer, Julimar? Tu vai dizer assim, eu quero perder gordura e ganhar massa. Entendeu? Antigamente nós tínhamos, existia até uma metodologia que primeiro tinha que perder para depois ganhar. Hoje não. Hoje dá para você trabalhar os dois ao mesmo tempo. O que vai depender é a alimentação, certo? E a atividade física. E eu falo isso porque eu já consegui isso na prática, eu mesmo. Eu já consegui perder gordura localizada e ganhar massa e trocar. Porque a partir do momento que você queima gordura, que você está ali fazendo exercício, vamos dizer, musculação, você está aumentando o seu músculo está crescendo, você está trabalhando o crescimento do seu músculo. Aí você vem com a creatina, vem com a proteína, e aí o teu músculo ele vai desenvolvendo. Quanto mais ele vai desenvolvendo, e naquela atividade física, aquela gordurinha do lado do seu músculo vai sendo exterminada. Exatamente. Então, assim, isso é científico, já foi comprovado, tem vários estudos, artigos que provam isso, e eu mesmo já provei disso na prática. Certo? Então, assim, ao mesmo tempo que você consegue a hipertrofia, que é o emagrecimento, aliás, o aumento da massa magra, que é o emagrecimento, você consegue o emagrecimento, que é a perda da massa gorda, que é a gordurinha localizada no abdômen, nas pernas, no glúteo, então por aí vai.
Eu acho que a grande questão mesmo é achar o ponto de equilíbrio, né? Exatamente. Porque às vezes eu olho para algumas pessoas, poxa, a pessoa já está num corpo assim que já tá bom, né? E a pessoa não percebe que tá bom. Olha, Julimar, essa área da musculação, eu gostei muito de trabalhar. Se eu voltaria, que a gente nunca tem que dizer nunca. Eu sei. Né? Mas assim, é uma área meio que problemática nessa questão, porque assim, é muito mais pelo gosto pessoal. Às vezes a pessoa faz mais também. Eu vejo colegas que trabalham, né? Isso, competição, essas coisas. Então assim, eu tenho colegas que trabalham com isso, né? E são muitos procurados por isso. Eu digo isso porque quando eu trabalhava na academia, vinha muitas pessoas me procurar para passar suplementação. Bomba, essas coisas, e eu não trabalho com isso. Exatamente. Entendeu? Então, mas vai muito assim do gosto, critério de cada um. Nós estamos chegando aqui na parte final, mas eu queria. Já? Passa ligeiro, não passa? Passa ligeiro. A gente imagina que não passa tanto. Será que vou ter tanto assunto assim? Agora, é porque assim, tem uma coisa que eu acho que é a reclamação de todo, pelo menos de quem orienta. Olha, a alimentação é essa daqui tem que tirar. Dizem que os ultraprocessados tem que ser retirados de tudo quanto é jeito. Mas se você vai num supermercado, é só o que tem. Se a gente for analisar, é claro que tem a parte natural lá, a gente sabe que tem. Mas o povo não sei lá o que acontece mesmo, me diga aí. Na verdade, é o nosso maior vilão. Os ultraprocessados. Os processados. O temperinho, aquele temperinho gostosinho. Ali meu esposo hoje... É bom na hora de botar lá. Ele até enche o saco comigo, né? O Márcio Maranhão. Meu amor. Então, assim, ele às vezes fica vendo assim, minha filha, você fica brigando com as meninas que trabalham lá em casa, porque eu teve uma senhora que foi trabalhar lá em casa e ela comprava Sazon, ela acho que ela comprava Sazon, e quando eu vi, eu digo, não uso Sazon, porque aquilo ali é um veneno puro, é um veneno rápido, sim, é sódio puro. Mas é bom, mas eu não sinto falta. Ele disse assim, porque comida que presta, ele fica cantando pra mim, tem que ter Sazon. Dizem que é igual a Coca-Cola, né? Diz que... Eu tô falando o nome porque é refrigerante. Bom, pro refrigerante, pra não detonar só a Coca-Cola. Não, mas falando sério. É tipo assim, o refrigerante. Dizem que faz mal, mas... É um veneno. Mas toda festa de aniversário tem refrigerante. Eu não vi um ainda até agora. É um veneno. Infelizmente, hoje é nosso maior vilão para a gente ter uma saúde de qualidade, ter um equilíbrio realmente e ter uma vida saudável, são os processados. Então, assim, o que eu sempre converso e tento explicar para todo mundo é que a gente tem uma escolha. Hoje, os supermercados, eles estão ali para vender. Eles estão para vender, né? Eles ofertam as duas possibilidades. Todas as opções. Mas, infelizmente, hoje eu sou dona de casa, eu faço supermercado. E antigamente eu tinha o prazer de comprar primeiro, porque as coisas antigamente eram um pouco mais baratas. Hoje está tudo muito caro. Então, assim, hoje você vai com dinheiro e você não traz quase nada para casa. Então, assim, você chega no supermercado, você tem leques de opções de escolhas. Então, assim, cabe a você priorizar a sua alimentação ou não. Muitas das vezes, que eu acredito que é o que acontece na maioria das pessoas, são que as pessoas vão no mais barato ou no mais prático. Então, assim, por exemplo, o Nissin. O Nissin é meu maior vilão. Lá em casa não entra. Minhas filhas não comem e elas comem às vezes quando eu tô na casa do pai delas. Acontece isso aí, Acontece. Eu digo, vocês comem lá, mas aqui em casa, porque assim, eu não vou participar disso. Mas assim, toda criança, todo adolescente quer comer o Nissin. Porque o Nissin, ele é prático. Ele só é 5. Ele rabina na embalagem dizendo assim, 5 minutinhos tá pronto. Botou na água ali, botou na água e botou aquele temperinho. Aí tem gente que diz assim, que já aconteceu de eu cortar o Nissin. Diz assim, não, mas então eu vou tirar só aquele tempero. É o tempero que faz mal? Não, se você pegar um pedacinho do macarrão do Nissin, ele já vem pré-cozido. Por isso que ele é 5 minutos. Ele já vem com tempero. Então aquele temperinho, ele vem no macarrão. Se você morder ele um pouquinho, você vai ver que ele é gostoso. Já está temperado, né? Já está temperado porque ele é pré-cozido. Interessante. Entendeu? Então tudo aquilo ali é a indústria trabalhando em cima do marketing do que é mais fácil para a população. Então tudo isso aí você tem que analisar bem. Então, assim, eu quando faço supermercado, eu vejo que o leque, as opções de coisas saudáveis está cada dia mais reduzido. É mesmo? Sim, sim. Porque assim, chega, ninguém quer ter o trabalho, o Nissin todo mundo faz ali rápido, mas ninguém quer chegar em casa
pegar uma carne moída, fazer um molhinho, cozinhar o macarrão, entendeu? As pessoas querem o mais prático. A impressão que dá é que assim, o mundo... A alimentação ela vai sendo adequada conforme a correria do mundo, né? Isso. Eu fiz um exemplo há umas 3, 4 semanas atrás com a minha própria filha em casa. A gente gosta muito de comprar aqueles sucos de uva integral, que diz assim, 100% integral. Aqueles que é até bem caro eles. Às vezes eu compro, porque às vezes a gente chega em casa, não quer tomar alguma coisa, não tem um suco ali pronto para fazer. E aí eu comprei esse suco, e aí eu dei para ela tomar um copo, e eu tinha umas uvas em casa e fiz o suco de uva em casa mesmo. E aí eu dei para ela, assim, a diferença. Então, assim, você sente uma fermentação naquele suco integral do supermercado, porque ele precisa de um elemento químico para manter a conservação na prateleira. É verdade. Entendeu? Então é só colocar na cabeça. Embora ele seja, digamos integral, digamos, isso. Mas tem que ter um conservantezinho ali para aguentar mais tempo. E aí eu fiz o suco e guardei na geladeira por uns 2 dias. Quando ela foi tomar o que eu fiz natural, já não estava prestando. Então, assim, todo produto de prateleira, ele sofre uma alteração química para ele se manter naquela prateleira com aquela data de validade, porque até uma carne, se você guardar por muito tempo na geladeira, ela estraga. Então imagina aquelas carnes pactuadas de sanduíche, que ficam séculos ali na prateleira para vender. Você não sabe nem quando foi uma salsicha processada, embutida, entendeu? Então aquilo ali, para se durar no estoque, para ser vendido, ele sofre muita alteração química, ele é acrescentado muitos conservantes químicos, que tudo isso é um malefício na nossa saúde. Com certeza. Então, tudo que for de forma natural é bem mais saudável. Só que hoje, infelizmente, na indústria brasileira, e eu acredito no mundo inteiro, o leque se torna muito mais difícil, tá em extinção praticamente, porque hoje você chega no supermercado e detalhe, o que você conta de íntegro, hoje é tudo mais caro. É verdade. Infelizmente. E se a gente for analisar, embora até mesmo em algumas ocasiões, até mesmo aquela parte que é natural, você vai na hora, se você for atrás da origem, foi usado muito defensivo agrícola, muito alguma coisa para poder chegar até lá. Isso, exatamente. Embora seja um produto que natural, aparentemente, né? seja natural, né? Ainda tem esse lado aí. Olha, não é brincadeira. A gente sabe aí que eu sou a favor de que retire mais essa parte de defensivos que se usa na agricultura, mas infelizmente o agro, né? Dizem que o agro é pop, eu acho que é tóxico, né? Também. O agro é tóxico em algumas ocasiões. Hoje, né? Como eu digo, está muito difícil, tá em extinção realmente ter uma alimentação saudável, porque até as carnes in natura que hoje a gente compra aqui no mercado, são poucas as pessoas que ainda fazem isso, né? Tem gente que só come carne do dia. Exato. Mas nem todo mundo tem essa disponibilidade de vir no mercado todo dia comprar um quilo de carne para comer. Porque o correto seria esse, né? A pessoa vir todo dia comprar aquela carnezinha fresca, in natura, do boi que foi ali, mataram ali 5 horas, 4 horas da manhã, aí a carne está sendo vendida ali 7 horas da manhã, você comprar. Então, assim, seria muito bom isso. Mas, infelizmente, nem todo mundo consegue. Então, hoje, o supermercado, ele te dá várias opções de escolhas. Exato. Mas as pessoas, infelizmente, devido à demanda, à rotina, elas preferem ir por um caminho mais fácil, né? Mesmo que elas não conseguem enxergar ali a possibilidade de coisas que podem atrair o malefício dela, inclusive na saúde, né? Hoje em dia, a gente trabalha muito essa questão do açúcar, né? O açúcar, ele ativa as células cancerígenas. O ideal é retirar? As carnes, o ideal seria tirar. Eu tenho um artigo que fala sobre o açúcar. Até um dia desse eu estava conversando com minha filha. Ela disse: mãe, mas eu vou tomar café sem açúcar. Eu hoje consigo tomar um café sem adoçar. Mas nós temos aí os adoçantes, né? O sucralose. Inclusive o stevia. Eu ouvi falar também de que quanto mais branco o açúcar, mais cancerígeno ele é, né? O açúcar que eu compro para minha casa hoje é o açúcar demerara, que porém não deixa de ser um açúcar, mas é um açúcar mais íntegro. É a mesma história do arroz integral. O arroz, qual é a diferença do arroz integral com o arroz normal? E é aquela questão do parboilizado ou não tem nada a ver isso aí? Pois é, o parboilizado, ele fica no meio, porque assim, um arroz tipo 1, tipo 2, que é aquele arroz branquinho, bonitinho,
aquele arroz ali, ele sofre muito processo. Então, assim, vão mapeando mais ele, o grão, vamos dizer, o grão de arroz. Aí eles vão lipidando ali, vão modelando ele para ficar aquele grãozinho. Então ali ele está perdendo todos os nutrientes dele. É a mesma coisa do sal, do açúcar. Isso. Quanto mais processo o alimento sofre, mais perda mais perda de nutriente ele tem. Porém, entendeu? Por isso assim, que a gente indica muito o arroz integral, como é um arroz realmente caro. Porque é um arroz caro, enquanto o arroz normal custa R$4, R$5, ele custa R$8, R$7. Então eu indico muito o arroz da roça, né? Que é o nosso arroz pisado no pilão. Que é só realmente o arroz que é colhido, que é pisado no pilão e é vendido. Mas nem todo mundo gosta, porque ele veio com gostinho de terra, né? Mas ele é um alimento íntegro. É bom, né, gente? E é saudável. Saudável. Eu queria só para a gente fechar, já passamos de 1 hora já, mas aí em seguida eu vou só ler aqui quais são assim alguns alimentos que você recomenda que não pode faltar nas casas das pessoas assim. Vou falar um de cada grupo. Então, eu terminei falando aqui do arroz, então vamos pro arroz. O arroz é carboidrato. Então, o que não pode faltar na mesa do brasileiro, na casa, é o arroz integral, o arroz da roça, que é o arroz íntegro, certo? O feijão tem que ter todo santo dia, porque é rico em ferro. Nós precisamos, certo? E aí vem os vegetais, os legumes, né? Que é o alface, que é o mais básico. Tem os tomates, cebola, pimentão, batata, cenoura. Então, são alimentos que não devem faltar na nossa mesa. Aí vem o grupo de carboidratos, que são as carnes, né? Todo nutricionista indica as carnes brancas. Mas se a gente fazer uma mesclagem, dá para se alimentar corretamente. Então, assim, um dia eu como a carne vermelha, outro dia eu como o frango, outro dia eu como o peixe, entendeu? Nós temos tambaqui, que é um peixe muito bom da nossa região, é saudável, certo? E também tem o fígado, né? Que é muito rico em ferro. Tem muita gente que não gosta. A sardinha, são alimentos que eu tô falando aqui que dá para entrar na mesa de todo mundo. Certo? Então, assim, a sardinha em si, por mais que ela venha enlatada, mas eu sempre indico a sardinha de óleo, né? É a mais correta. E aí tem o ovo, né? O ovo também que faz parte aí do grupo. Então, são alimentos que dá proteína. Eu substituí carne por ovo. Muito bom. Melhor coisa que você fez. O ovo é um alimento bem mais completo que você possa imaginar. Então, mas isso aí há algum tempo, mas já tem o quê? Uns 4 anos que eu faço isso. Isso não quer dizer que eu não como a carne de vez em quando. Mas tem você falou uma coisa importante. Tem um outro detalhe, só pra gente finalizar aqui, que muitas das vezes é a forma que a gente prepara. Certo? Não adianta eu pegar meu feijão. O pessoal tem uma forma de uma lenda, um hábito de refolgar o feijão. Eu nunca entendi por que isso, porque eu já fiz ele refogado. Colocar ali tem que botar a gordura. Colocar a gordura e aí você já está matando a qualidade do alimento. Você está ingerindo, gordura. Entendi. Então, assim, não vejo essa necessidade. Eu digo isso porque eu cozinho. É cultural. É cultural. As pessoas... o arroz fazer refogado. Dá um gostinho melhor. Dá nada, Julimar. Olha, eu já fiz. Eu faço feijão e arroz na minha casa. E a mesma coisa, o que você pode fazer? Esquenta a panela, certo? Joga o feijão, você já lavou o feijão? Joga o feijão com água, com tudo, e tritura o alho e joga dentro. Ele vai cozinhar da mesma forma. Né? Não precisa essa coisa. Tem gente que bota na gordura do toicinho do porco. Pois é, ainda tem. Paciência. Ou seja, aumenta ainda mais aí agora. Aumenta ainda mais. Então, assim, tem que ter. A forma do preparo também, ela é o detalhe. Eu só para fechar, para me ler bem aqui rapidinho o que o pessoal escreveu aqui. Só uma fala aí para quem é vegano. Porque, assim, tem essa parcela que é menor da sociedade, mas tem gente que não quer comer carne de jeito nenhum. O meu sonho era ser vegana. Eu já testei, mas não consegui, não. Mas eu sou apaixonado por carne vermelha. Porque assim, o vegano, ele não come nada nem derivado da carne, né? Isso. Não, eu admiro, eu acho uma classe assim. Mas forte. Gera problemas de saúde por um tempo. Se a pessoa deixa de comer Não, porque tem outras proteínas que podem ser substituídas.
Entendeu? Ela vai ter uma perda, digamos assim, de quantidade de proteína, mas se ela entrar com um suplemento, o ovo, por exemplo, aqueles que comem, tem uns veganos que ainda conseguem comer o ovo, né? É porque assim, tem uma diferença do vegetariano pro vegano. Isso. O vegetariano, ele ainda come alguma coisa, um ovo, por exemplo. Um ovo, por exemplo. Agora, os veganos, eles não querem comer nada. Mas assim, a partir do momento que mas tem a proteína da soja, né? Que muitos aderem. Mas assim, tem as suplementações também, que na maioria dos veganos, eles fazem isso. A Anitta faz isso, né? Mas são proteínas caríssimas. Cara, né? Ela pode ser vegana, né? Digamos, ela pode ser vegana. Porque tem o vegano também tem que ter dinheiro para poder bancar. Eu não consigo ser vegana. Eu até tentei assim, passar uns dias sem comer, mas não dá não. Me desculpa, mas eu seria por conta dos animais. Mas como eu sei que eu não faria tanta diferença assim, que eu continuar assim, matando os bichinhos. Porque o vegano, veja só, quanto eles esticam a corda demais, eu acho. É porque assim, eles não compram nem a roupa que tem alguma coisa relacionada a um animal que foi morto. Verdade. Produtos, né, de cosmético, se você for prestar atenção na prateleira, tem lá, produto vegano. Porque é justamente para o público, né, que realmente são veganos natos. Exatamente. É uma cultura que eu ainda não me aproximei ainda do vegano, não. Eu seria vegano por conta dos animais, né? Porque eu realmente... Não, mas eu exatamente por conta disso. Eu diminuí o consumo de carne, até porque a filosofia que eu sigo, ela recomenda isso e me faz bem também, né? É ótimo. Que é a Seishonoye. Eu sigo ela e assim, a gente vai parando de comer à medida que vai estudando a filosofia. É incrível. Acredito. Não, eu acredito. Não, quando eu me dei conta, eu já não comia carne como eu comia anteriormente. De repente eu não ia mais ao açougue. Vai chegar um dia que tu vai parar. Eu não ia mais ao açougue comprar carne, porque eu morava ao lado de um açougue na ocasião lá em Teresina. Aí de repente eu lembro, quando eu fui me dar conta, já não ia há uma semana. Eu digo que tem alguma coisa aqui. Aí eu fui ver, quanto mais eu lia, ou seja, uma outra cultura vai se fazendo parte do seu inconsciente, né? Isso é verdade. Só mandar um abraço aqui, né, para algumas pessoas que mandaram aqui, né, um oi aqui para a Camila, né, a Dani Borges está com a gente. Ô Dani, cheiro amiga. Jorge, meu sobrinho. Tá dizendo aqui, ó, grande profissional aí, Jorge está falando. Obrigada. Karina Costa. Ele é suspeito, só mandando um coração aqui, ó, o Maranhão mandou um coração, 3 corações aqui, o Márcio Maranhão. Ah, meu amor. Cheiro, amor. O Maranhão está dizendo aqui, ela ama nutrição, Dani Borges, excelente profissional. Amo demais. Ama o que faz. Osilene Lima, minha cunhada, grande um abraço. Essa minha cunhada. A Raia Monteiro, exímia profissional, olha aí. Minha amiga Raia Monteiro. Vindo da Raia. Eu tô suspeito, todo mundo é suspeito. Suspeita a Raia aqui. Mas tá certo. A Dani, ela não é suspeita não. A Dani, apesar de ser minha amiga, mas ela trabalha lá no geral. Trabalho, né? Ela acompanha meu trabalho, ela vê. Johnny Wilson, ele diz, trabalha com amor e ama o que faz. Muito. E aí ele está dizendo que nela eu confio, né? Doutora Camila se garante, ela fala com propriedade, muito lindo de ver. A calma em explicar, o Johnny Wells falando. Né? Obrigada, Johnny, um abraço. E não é suspeito, viu? Johnny Wells. Tá aí, o Johnny, ele é também na área de nutrição, não? Não. Interessante, de vez em quando eu vejo ele com jaleco, mas é difícil a gente desassociar. O Johnny Wells, eu acho que é o da dança, né? O Johnny não é da área da nutrição, não. Mas ele trabalha lá com a gente, ele acompanha meu trabalho. Mas é de uma área da saúde, né? Isso, da área da saúde ele. Ele é técnico. Técnico, né? Um excelente técnico, inclusive. Atende todo mundo bem. Nós temos muitos profissionais bons, sabe, Jolimar? A gente sabe, a gente vê quando as pessoas estão ali atendem por amor. Gostam de fazer, né? Eu vejo assim, às vezes o profissional, quando eu vejo o profissional que entra num lugar pensando na hora de sair, esse não é um. Eu sinto raiva disso. Poxa. Isso me dá uma raiva. Por que tá na área? Eu fico me perguntando isso às vezes. Gente, eu quero pedir aí para vocês seguirem o nosso canal. Siga o nosso canal aí pra gente ganhar mais relevância no YouTube, tá? Segue aí depois. Assim que finalizar aí a transmissão, siga o nosso canal para dar uma moral aí pra gente. Obrigado aí, a Raia. A Raia fez vários comentários aqui. Você é minha amiga demais. Sou muito fã. Helena Também Monteiro. Também sou tua fã, amiga.
Helena Monteiro, né, profissional que admiro muito. Obrigada. Lívia Silva. Minha chefa, diretora geral. Essa daí é uma guerreira nata. É verdade, eu quero trazer ela aqui. Boa, tá aí uma pessoa boa para você trazer, porque ela vai falar um pouco da realidade, que é o Hospital Geral, que eu acho que muitas pessoas têm que ouvir o outro lado. E principalmente, agora parece que está sendo implementada uma metodologia boa. Sim, lá, que é duas na realidade. Lia, né, Lívia? Ai, meu Deus. É Lean nas emergências. Isso, Lean nas emergências. Lean nas emergências, e também tem o Telenordeste. Estão fazendo casado lá. Exatamente, já está nos dando retorno, graças a Deus. É um trabalho que ela está acreditando muito, a Lívia, e o município está ganhando muito com isso. A gente conseguiu melhorar bastante nosso fluxo, porque era... Não, eu acho que organizou melhor o fluxo. Porque o objetivo do Lean é exatamente isso, organizar e estruturar também, exatamente, né? E eles estão conseguindo. E porque assim, o paciente vai ser muito melhor para o paciente, porque ele demora menos dentro da unidade. Sim. Né? Isso. Cada processo ele reduz o tempo de E melhora para todo mundo, para todos os setores. Não sobrecarrega os profissionais. Exatamente. Melhora para mim na melhora nutrição, público, melhora lá na enfermagem, melhora na farmácia, porque quanto mais tempo o paciente passa, mais consumo de medicamentos, de tudo. Um dos rapazes veio aqui, dos que estão na implementação, ele disse que teve que aproximar a farmácia do lugar da dispensação. Sim. Até nisso faz a diferença, porque o tempo que a pessoa levanta dali para pegar já conta esse tempo. Melhorou muito, muito mesmo. Interessante. Trabalho excelente. Muito legal, viu? Que só quero parabenizar todos os profissionais incluídos, né? Tem o Alisson também, que ele é o nosso coordenador de enfermagem lá, que está ajudando muito nesse trabalho, está fazendo muita diferença. Verdade. E tem todas as meninas, né, da enfermagem que estão abraçando esse projeto. E é como você disse, e é um processo, né? Porque parece que a equipe está sendo capacitada, daqui a pouco está todo mundo. Os profissionais estão se adaptando, né? Estão se qualificando de uma forma bem, bem positiva. Obrigado aí a Jéssica Brito também. Camila é excelente profissional, que eu amo muito e admiro o trabalho dela diariamente. Cheiro, amiga, obrigada. Marcele Aquino arrasa muito. Isso daí é suspeito, o cheiro, Marcele. É menteada. Um abraço, gente. Obrigado. Siga o nosso canal. Amanhã a gente vai receber aqui a Fabi e a irmã dela, que eu esqueci agora o nome. É a Josi, parece que é Josi. A gente vai falar. Então, amanhã tem as meninas que estão aí se aventurando no ramo dos DJs, né? A Fabi é multi, né? Dançarina, é tudo. Faz tudo, né? Isso é bom. Camila, obrigado, e fica à vontade aí para deixar as suas considerações finais, né? E foi um prazer ter você aqui. Eu acho que esclareceu de maneira prática, né? De maneira... A gente até estendeu um pouquinho aqui. Obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço, Julimar, esse convite. Quero agradecer você em especial, né? Pelo convite de estar aqui, falando de uma coisa que eu amo fazer, que é a nutrição, né? Como quem realmente, de fato, me conhece e trabalha comigo e me acompanha e convive comigo de outras formas, sabe que eu me dedico. E eu acho que isso faz todo o diferencial. Como eu já disse aqui um pouquinho da minha trajetória, comecei no PSF, fiz um bom trabalho, saí de lá de cabeça erguida. Depois eu entrei para a área clínica hospitalar, procuro ver todos os meus pacientes como uma pessoa da minha família, porque eu acho que é esse olhar humano que a gente tem que ter. Exatamente. Entendeu? Quando a gente busca ver os problemas das pessoas, dessa forma a gente consegue trabalhar melhor. Essa fala aí, ela está dentro daquilo que o prefeito Fábio Gentil costuma dizer, que é você atender a pessoa como se fosse você a pessoa atendida, né? Exatamente. E olha, eu sempre falo assim, as pessoas, porque é Fábio Gentil. Não, eu não trabalho para o Fábio Gentil, eu trabalho para a população. A minha dedicação é a população. Então, assim, a minha prioridade hoje é uma coisa que é da minha boca, são os meus pacientes. Então, entendeu? Então, assim, em primeiro lugar vem eles. Porque você quando se faz esse atendimento, que no fundo é esse o atendimento humanizado. No fundo, exatamente. Essa é a lógica do atendimento humanizado. É você prestar a devida atenção àquele paciente. Aquele paciente que está ali, como eu disse no início, né? Exatamente. Só quem está ali no hospital é realmente quem precisa. Ninguém vai sair do hospital e vai se hospedar, aliás, de casa para se hospedar no hospital. Eu nunca vi alguém para sair de casa, não vou dar uma passadinha ali no hospital. Não, ninguém vai, gente. Então, assim, hoje... Todo mundo só vai porque precisa. O que eu levo para esses pacientes é uma qualidade melhor,
é um tratamento melhor. Porque assim, imagine você estar doente dentro de um hospital e você comer uma comida que não está legal. Então, assim, hoje a gente faz um trabalho em conjunto com as outras nutricionistas das outras unidades, Carmozina também, tem os CAPs envolvidos nisso, tem o hospital infantil. Então, assim, a gente tenta dar o nosso melhor e melhorar no que for possível. Exatamente. Né? Então, se hoje eu estou na nutrição clínica hospitalar, mas amanhã já estive no PSE, mas se amanhã eu estiver em outro setor, estarei fazendo meu trabalho da melhor forma. Então, assim, eu quero agradecer a todos, né? Em especial aqueles que estão me acompanhando, né? Exato. E estão me parabenizando, e agradecer aqueles que não estão também, mesmo que de uma forma que de outra forma chega até eles. E que se você for lá também, você também vai ser atendido da mesma forma, Exatamente. Né? Então, assim, só tenho muito a agradecer minha família, primeiramente a Deus, agradecer meu esposo também, Márcio Maranhão, agradecer toda a minha família, minha mãe, meu pai, meus amigos que me apoiam, agradecer aos meus superiores que me deram essa oportunidade de estar hoje onde eu estou, né? Acreditaram no meu trabalho e acreditaram no meu potencial, minha secretária Mônica, que Mônica, eu adoro. A Mônica ainda não veio aqui, ela tem que vir aqui. Vou convidar ela aqui depois. E é isso. Maravilha. Camila, obrigado, e eu acho que foi bem esclarecedor, né? Espero que tenham gostado, nossa conversa. Eu depois vou fazer uns cortes aí pra gente divulgar mais aí o trabalho da Camila. Gente, obrigado e até amanhã com mais um Panteão Cast. Valeu. Show, tchau, gente. Show, obrigado. Panteão Cast.